Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Resumão da semana trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Começando com as principais altas e quedas da semana, com destaque para o dólar e para o Ibovespa. O dólar caiu aí essa semana, ali perto dos R$ 5, enquanto o Ibovespa, nosso querido Ibovespa aí, bateu mais um recorde passando dos 197 mil pontos. Pô, galera, isso é motivo para a gente comemorar e muito, né? A gente pensa aí no cenário que tá tendo, nas coisas que estão acontecendo no mundo, é guerra entre Ucrânia e Rússia, é toda essa questão dos Estados Unidos aí com o Irã, outra guerra rolando, entendeu? Então assim, a gente ter um dólar nesse nível, a gente ter o Ibovespa subindo tanto, batendo máximas aí, é um motivo muito positivo para a gente comemorar. E claro, né, gente, a gente poderia aí estar num cenário muito melhor se a gente realmente tivesse políticos empenhados em melhorar o nosso país, políticos aí que se preocupassem realmente com as pessoas, cortassem salários aí absurdos que eles recebem, a gente poderia estar muito melhor. Mas só do dólar tá caindo e do Ibovespa tá subindo já é um sinal muito bom. E só para curiosidade de vocês, vou colocar aqui na tela um gráfico que mostra o dólar desde o começo do ano até hoje. E a gente consegue ver aí que no ano o dólar ele teve uma queda de 7,76%. É muito grande, gente. Isso aí em 4 meses e meio, né? Na semana ele caiu 1,87% e no mês 2,24%. Já o Ibovespa começou esse ano aí com 160 mil pontos. Hoje a gente está chegando nos 200 mil. E, gente, isso só em 4 meses. Olha que loucura. Imagina isso daqui uns 10 anos. Por isso que eu falo, se você não investe ainda, se você não aprendeu, não tem esse hábito de investir, me acompanha aqui no canal, já se inscreve no canal, porque aqui eu trago dicas diárias de como que você consegue investir, como que você consegue proteger o seu patrimônio e dessa forma fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, se inscreve aqui no canal, que tem muito vídeo legal para você que eu estou trazendo, então acompanha aí. Falando um pouquinho do ouro, o ouro está caindo aí quase 10%, né, com a guerra. Mas olha que legal essa notícia aqui que a gente viu do Infomoney trazendo aí pra gente que os bancos eles se mantêm otimistas em relação ao ouro no ano de 2026. E o que acontece, gente? O ouro, assim como a prata, assim como o dólar, eles são ativos considerados historicamente seguros. Então, as pessoas no longo prazo tendem a comprar mais desses ativos, principalmente nesses momentos de conflito internacional, nesses momentos em que a gente está vivendo agora. Então há uma compra muito grande desses ativos, justamente pela incerteza que está acontecendo. As pessoas tendem a comprar mais. E se as pessoas estão comprando mais, e você tem o mesmo número ali de ouro, né, de dólar, a gente acaba tendo um aumento no valor. Porque pensa comigo, se mais pessoas estão buscando aquele ativo, ele tende a se valorizar, o preço dele tende a aumentar. Bom, e vamos falar um pouquinho aí do que está rolando no mundo, né? A gente teve muita notícia essa semana, vamos dar uma olhada aqui nas principais manchetes. A gente teve aí os Estados Unidos anunciando um cessar-fogo, né, de 2 semanas com o Irã, na última terça-feira, no último dia 7 de abril, mas a única condição imposta ali pelos Estados Unidos era que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz, que é aquele canal que passa ali 20% da produção global do petróleo. Então esse período aí que a gente tem de 2 semanas dos Estados Unidos e do Irã, né, selando ali uma trégua, ele vai ser decisivo para a gente saber o que vai acontecer ou não nas próximas semanas e nos próximos meses. O Trump disse ainda que ele estava tomando essa decisão porque ele já tinha cumprido todos os objetivos militares que eles tinham planejado. E essa trégua foi o principal motivo da gente ter o preço do petróleo caindo muito. Essa semana aí o preço do petróleo atingiu menos de $100 e hoje, se a gente for ver aí, o preço do barril ele está chegando a $94,33. E é normal a gente ver essa queda aí no preço justamente por conta dessa abertura ali do Estreito de Hormuz, que colocou mais petróleo no mercado e dessa forma o preço caiu. O único problema disso tudo foi que o Irã disse que vai começar a cobrar ali uma espécie de pedágio pelos navios e pelas embarcações que passarem pelo estreito. Só que em resposta a isso, a gente teve que o presidente Trump disse que quem negociasse qualquer tipo de arma militar com o Irã seria cobrado em 50%. Bom, e aí a gente vê uma postura muito firme, né, do Trump, uma coisa muito dura ali, realmente querendo proteger, né, o seu país, realmente querendo ali conter qualquer tipo de investida que o país inimigo faça. Bom, e o que eu acho desse movimento do Trump? Eu acho que é uma aposta que ele acaba fazendo, assim como ele faz, ele sempre joga ali números muito altos, né? Ele sempre tenta se impor muito, mas na verdade, no final das contas, não é realmente o que acontece. Já falando aqui do nosso querido Brasilzão, nosso querido Ibovespa bateu aí recorde atrás de recorde essa semana, coisa linda, coisa maravilhosa, e foi
principalmente por conta ali desse cessar-fogo que a gente viu e da abertura do canal ali, né, do Estreito de Hormuz. E aquilo, quanto melhor a situação lá fora, melhor vai ficar aqui pra gente também, né? Melhor pro Brasil. E além de toda essa situação benéfica aí que a gente teve, né, a gente acabou vendo também que tem muito dólar vindo pro Brasil. E nessa subida que teve aí nessas últimas semanas, a gente pode destacar algumas ações aí, alguns setores que foram os mais fortes, principalmente os bancos, né, como os principais responsáveis por essa alta que a gente viu. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, não é hora de fazer nenhuma loucura, não é hora de comprar muitas ações aqui no Brasil, é sempre manter o que a gente já faz, sempre manter o que a gente sempre fala aqui no canal, usar a sua estratégia de investimento sempre. Então, ó, aqui no canal eu sempre trago a metodologia 4P, que é basicamente prevenção, produção, proteção global e potencialização. Vou te explicar rapidinho o que é cada um desses 4Ps para você entender como que é a nossa filosofia de investimento que funciona há muitos e muitos anos. O primeiro P, que é o P de prevenção, você vai colocar o seu dinheiro em ativos onde você vai se prevenir caso aconteça alguma coisa muito ruim na sua vida. Ou você perdeu o emprego, ou alguém muito importante que sustentava sua família morreu, você precisa ter uma reserva, né? Você vai se prevenir contra coisas ruins que podem vir a acontecer. Então você vai comprar ali um CDB de liquidez diária, você vai comprar coisas que você consegue ter o acesso muito rápido, muito fácil. O segundo P, que é o P de produção, você vai investir em coisas que vão produzir mais dinheiro para você. Então você vai comprar ações, fundos imobiliários, coisas que vão te dar mais dinheiro a longo prazo. O terceiro P, que é o P de proteção global, é onde você vai tirar o seu dinheiro do Brasil. Você vai se proteger contra a desvalorização da nossa moeda. Seja comprando ouro, seja comprando dólar, seja comprando euro. Você vai tirar o seu dinheiro do Brasil para se proteger contra a nossa fraca moeda aí. E o quarto P é o P de potencial. Aqui é onde você vai colocar aquela parte do seu dinheiro que vai ter um potencial de valorização muito grande. Ou seja, você vai comprar ativos que têm um risco maior, mas que também tem um potencial muito grande de multiplicação. No meu caso, aqui eu só coloco em Bitcoin. Bom, voltando lá para o que a gente estava falando do Brasil, saiu essa notícia aqui, ó, que o endividamento bateu recorde no Brasil em março e que 80% das famílias têm alguma dívida. Pô, gente, isso acaba sendo péssimo para o país. Pensa que de cada 10 pessoas que você conhece, 8 têm dívida. É muita gente. Pensa num país, quantas pessoas, né, quantas famílias não têm dívidas. E assim, é uma coisa meio que acaba sendo cultural. É uma coisa que a gente acaba transformando em uma coisa normal você ser endividado. O que acaba sendo pior ainda. E hoje a gente tem aí um movimento muito legal de pessoas trazendo informação, trazendo conhecimento na internet principalmente. Só que a gente ainda não tem tantas pessoas buscando por isso. Então acho que isso que é o legal, né? É a gente espalhar informação. Então pegar não só o meu canal, mas pegar outros canais também, fazer aí essa divulgação para que a gente ajude outras pessoas, porque quanto mais pessoas souberem disso, melhor é para o nosso país também. Essa semana a gente teve também a divulgação dos dados do IBGE em relação ao preço aí dos alimentos, e os principais alimentos que tiveram aumento do preço foram o tomate, de 20%, né? Mais de 20% aí no aumento do preço do tomate, a cebola, cerca de 17,5%, da batata inglesa, mais de 12%, do leite, 11,74% e das carnes, cerca de 1,70% ali no preço, no aumento dos preços da carne. E quando a gente fala aí dos alimentos que tiveram uma redução do preço, principalmente o abacate e a laranja. E assim, o que aconteceu? O preço desses alimentos, né, principalmente dos que aumentaram, são alimentos que a gente consome no dia a dia ali, né? Qualquer família consome. Então, provavelmente esse aumento do petróleo está diretamente ligado ao preço desses alimentos, porque a gente tem toda uma questão logística, né, de transporte e tudo mais, mas a demanda também pode ter aumentado. Então, acaba sendo normal aí a gente ter um aumento desses preços. E trazendo uma notícia aí para quem gosta de futebol agora, uma notícia muito relevante. Olha só, essa semana a gente teve o fim da parceria entre a W Torre e o Allianz. Para quem não sabe, a W Torre é a construtora responsável pelo estádio do Palmeiras, que antes era chamada de Allianz Parque. Segundo a imprensa, né, a decisão foi tomada em comum acordo entre ambas as partes e eles disseram que o resultado dessa parceria foi bem sucedido. E aí o que acontece? Vai ficar livre a Arena do Palmeiras? Vai chamar Arena Palmeiras agora? Não. Olha só, o nosso roxinho entra aí com parceria até o final de 2044 e uma coisa que eu achei muito legal que eles estão fazendo é que eles estão deixando os próprios torcedores aí do Palmeiras escolher o nome da arena. Para você que é torcedor do Palmeiras e quer votar, o link está aqui na descrição, mas você tem 3 opções.
Ou ele vai se chamar Nubank Park, ou Nubank Arena, ou Parque Nubank. O pessoal estava até cogitando aí, né, nas redes sociais que teria um outro nome, uma quarta opção. Vou colocar aqui na tela. É Nutem Mundial. Eu achei demais, achei que poderia ser, como bom torcedor imparcial do Santos que sou, mas fica aí na dúvida qual que você vai escolher. Sem mais, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que todas as informações que a gente trouxe aqui no vídeo sejam relevantes para você e façam aí uma grande soma na sua vida. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo, lembrando que a gente tem vídeos aqui todo domingo e toda quarta-feira. Então se inscreve aqui para você não perder o próximo vídeo que sai na quarta e tchau!